Provavelmente, na verdade, esse é o último vídeo público desse ano. Somente ano que vem, onde vou postar algumas coisas. Eu quero falar algo aqui de quase ninguém percebe, mas que está diante dos nossos olhos o tempo todo. Você já reparou que muitos lugares que antes eram igrejas se tornam bares, casas de prostituições, bordéis, coisas decadentes? E ao mesmo tempo, quantas igrejas surgem coladas em bares, em ambientes pesados? A pergunta aqui, ela não é moral. A pergunta é espiritual, psicológica e simbólica. Se um lugar era santo, por que se tornou profano? E se um lugar é profano, por que uma igreja tenta nascer ali? Se Deus não divide a glória dele com ninguém, se Deus, aonde há santidade, Deus está. Aonde o Espírito Santo está, há liberdade. E se o próprio Moisés precisou tirar as sandálias para entrar em um local santo, significa que ali era necessário ter uma pureza de intenção. As sandálias, elas carregam uma energia, simbolicamente falando, que aonde você pisa, aonde você vai, aonde você anda, você absorve aquilo para os seus pés. É tanto que hoje em dia a ciência ela mostra que há algumas técnicas que se você colocar o pé na areia da praia ou na terra, você descarrega muita coisa dentro de você. Tem alguns estudos que dizem que até mesmo câncer você evita só de você fazer uma caminhada numa praia de 30 minutos. Por quê? Porque há uma conexão, há uma intenção, há uma pureza, há uma liberdade aonde está o local puro. E se o lugar é profano, por que a igreja quer nascer ali? E é como se aquele local já foi um bar, aquele local já foi um bordel, aquele local já foi uma boca de fumo, já foi algo totalmente assim sujo, né, diante das narinas de Deus, e mesmo assim as pessoas querem mostrar ali com uma unção, ungindo, que aquilo se torna algo santo. Eu acho engraçado que hoje em dia você percebe que há um tipo de câmera que ele consegue ver a vibração dos objetos. E, inclusive, tem pessoas fazendo testes com essa câmera, onde elas pegam tais objetos e reclamam, falam tais coisas. Isso não é mais novidade. Isso hoje é algo totalmente real. E muitas pessoas acham que o lugar é santo por causa da placa. Mas nenhum lugar é santo por si só. Lugar é campo. Lugar é intenção acumulada. Lugar é memória. O local, ele consegue absorver memórias do que se acontece ali. O local, ele consegue absorver se aconteceu certos tipos de desgraças, coisas ruins, muitas mortes em determinado local, aquilo se torna uma memória ambiental. E essa memória, por muitas vezes, não é sentida, não é vista. Então, o que define o lugar não é o nome, é o que é praticado intencionalmente ali, repetidamente. Então, quando uma igreja fecha, e geralmente ela vira um bar, né, você pode observar que se isso acontece, não é porque Deus saiu dali, não é porque Deus não habita mais ali, é porque Deus nunca foi o centro daquele lugar. E se o centro era dinheiro, o dinheiro continuou fluindo, só mudou a forma. Se o centro era controle, o controle continuou, só trocou o discurso. Se o centro era exploração emocional, ele continuou, só mudou o ritual. E o problema não é o bar, o problema não é a igreja, o problema é quando a intenção do lugar nunca foi pura. Por isso o espaço aprodece com facilidade. E eu quero que você pare para pensar agora de outro lado. Por que tantas igrejas estão lado a lado com bares? Não é coincidência,
não é azar, não é só o aluguel que é barato. É uma disputa de campo. Onde existe excesso, existe desequilíbrio. Onde existe fuga, existe dor. Onde existe vício, existe alguém tentando anestesiar a própria consciência. Bares não existem só por bebida. Elas existem por vazio, por traumas, por medo, por vontade de esquecerem tudo que aconteceu na vida deles. Um desejo de poderem relaxarem, esquecerem diante da mente dessas pessoas, da consciência delas. Então as igrejas, elas não surgem ali por acaso. Surgem porque alguém percebeu esse vazio. Mas aqui entra o ponto mais duro. Nem toda igreja quer curar o vazio. Alguns só querem capturá-lo. É por isso você vê bar de um lado e a igreja do outro. E as duas funcionando cheias. Porque uma vem de esquecimento e a outra muitas vezes vem de esperança. E quando a esperança vira produto, ela perde o caráter do sagrado. Os grandes avivamentos que aconteceram, que realmente eram puros, o avivamento na rua Azusa Street, ele foi tão intenso que os locais ao redor se converteram. Teve um avivamento também, se não me engano, eu tenho até um dos vídeos do meu canal falando, um dos primeiros vídeos. Qual foi, meu pai? No país de Gales, se não me engano. Esse avivamento nesse país foi tão terrível que as pessoas, até os cavalos que eram adestrados de certa forma, xingando com palavrões, as pessoas mudaram tanto que até os cavalos tiveram que alterar a forma de falar com eles. A transformação foi tão forte que os bares fecharam. Isso é avivamento. Só que há um ponto que você esqueceu. Se o amor de muitos vão se esfriar, tecnicamente, muitos falsos profetas, muitas pessoas que dizem ser de Deus, muitas pessoas que estão ali com intenções erradas, fazendo coisas erradas, simplesmente querem apenas controlar, ditar a sua vida e o seu dinheiro. E essa intenção faz com que os locais aonde é aberto tais igrejas e de repente abre um bar ali na frente ou do outro lado, é porque a intenção daquele local está, de algum certo modo, parecido com aquele local. E tudo é vibração, tudo é energia. Se aquele local está vibrando de uma forma saudável, está vibrando de uma forma de transformação e de pureza e santidade, é óbvio que o bar que está do lado vai sentir isso. É óbvio que o bar que está daquele lado do local vai sentir aquilo. Eu lembro que um dos amigos que eu conheço abriu uma distribuidora de bebida e ele inventou de abrir essa distribuidora. Por algum motivo ele conseguiu esse local de aluguel ao lado de uma igreja que arrecada muito dinheiro. E meio que ficou uma briga muito grande, tanto do pastor da igreja, por causa de sons e outras coisas, e horários, né? A igreja queria que não tivesse barulho e acabava acontecendo barulho. E por muitas vezes o pastor dizia ali que iria levantar campanhas contra aquele local e ficava aquela guerra. Mas por que que o bar foi para aquele local? Aí você talvez diga assim para mim: Jesus disse que vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então por que que não aliviou? Por que que não transformou? Por que que não curou? Por que que não tocou essas pessoas? E a resposta é simples. O lugar se tornou profano há muito tempo. O sagrado virou comércio há muito tempo. A fé virou moeda. O altar virou palco. O púlpito virou balcão. E aí não importa se tem uma cruz na parede, se as paredes estão pretas, se toca louvor. Não importa se tem Bíblia aberta, se a intenção for dinheiro. O lugar já está profano. O lugar já está profano. Por isso, tantos lugares, né, que tecnicamente eles dizem que são ungidos, não resistem ao tempo. Eles fecham. Porque o tempo revela que a intenção do local é errada. É muito importante que o seu pastor, o seu líder, tenha uma intenção
que queira enxergar você crescer, que deseja que você vá, muitas das vezes, mais além, até mesmo do que ele. Tudo é a intenção. A oração feita por um período de tempo, mesmo que você ore 2 horas, se durante essas 2 horas você intencionou 20 minutos, você terá o resultado dos 20 minutos. E tudo é visualização. Jesus disse que aquilo que você pedir, crendo que já tem, você já recebeu. Já é algo que você acredita que você tem. Então, há muitos códigos e segredos na Bíblia que as pessoas deixam passar de percebido. E uma das coisas que eu quero te alertar é que, se há um bar do lado da sua igreja, ou se aquela igreja fechou e virou um bar, ou vice-versa, pode ter certeza de uma coisa: é só uma questão de tempo. E muitas das vezes, esses locais estão se mantendo para funcionar através de manipulações, através de controle de energia, para que mantenha uma aparência. Mas eles não prosperam, eles não fluem, eles não atingem as casas do lado. É como se eu dissesse assim: eu fui salvo, recebi uma unção de Deus terrível, mas a minha casa não mudou. Os meus filhos não foram tocados, a minha família não foi. Mesmo que há o livre-arbítrio, a unção, ela é poderosa em tocar aquelas pessoas que estão perto. A unção é algo tão impregnado, que impregna no seu corpo, que Eliseu, após estar morto, os seus ossos ressuscitou uma pessoa, porque aquilo impregnou dentro do seu corpo. E por que você não vê mais, tantos milagres, tantas coisas acontecendo? E quando eu falo milagre, você só pensa na perna crescer, no braço ser curado, uma perna, uma dor de cabeça, um dente nascer dentro. Você só pensa nisso. Mas o verdadeiro milagre sempre foi o que Jesus sempre disse: vós tereis que se tornar como crianças. E se tornar uma criança é pureza. Se tornar puro é um processo. E se libertar de toda influência, de todos os tronos, de tudo que foi ensinado a você, não é fácil. Não é uma tarefa fácil. E o ser humano, ele leva consigo o que é por dentro. O provérbio diz que o homem é aquilo que ele imagina na sua alma. E a sua alma é a sua psique, é seu subconsciente. Então, se ele carrega luz, o lugar muda. Se ele carrega sombra, o lugar adoece. E aí acontece algumas manipulações, algumas curas que parecem que Deus está ali, mas Deus nunca esteve ali, porque a intenção é ruim. Então, muito cuidado com essas ruas, esses locais que tá cheio de igreja com um bar do lado, e a igreja abre e daqui a pouco abre um bar em frente. Isso não é coincidência. É porque a intenção daquele local está parecida com a mesma intenção do bar. Só mudou um pouquinho o propósito, mas a intenção é dinheiro, controle, vícios escondidos que estão no altares, em pastores, em membros que não têm coragem de chegar para os seus pastores e dizerem: olha, eu tenho um problema com pornografia, eu tenho um problema com isso, eu tenho um problema com aquilo. Por que eles não têm coragem de se expressar? E você percebe que a Igreja Católica, antigamente, tinha uma confissão onde você chegava ao padre e falava para ele os seus pecados. E por que isso? Por que essa confissão? Isso era um princípio que deveria existir hoje nas igrejas. Não que não exista, mas a preocupação e a intenção não é te curar. É apenas um grupo social que te faz se sentir bem, que te faz se sentir conectado, que te faz sentir que você faz parte de alguma coisa, mas lá no fundo você está gritando, dizendo: falta alguma coisa, tem alguma coisa errada. Enéas, um dos candidatos a presidente, se você ver vídeos dele hoje, você vai perceber uma incoerência muito grande. É que nem eu digo, tem vídeos meus de
hoje que talvez muitas pessoas vão vir e não vão entender nada, vão achar que são heresias, vão achar que são loucuras, vão achar que não vem de Deus, mas daqui 10, 15, 20, 30 anos, esses vídeos vão continuar aqui. O lado bom da ferramenta do YouTube é que eles tentam manter isso, embora eles estão censurando muitas coisas, tem vídeos aí de muitos anos, né? Eu acho que o YouTube lançou em 2000 e pouco, mais ou menos, que popularizou mesmo e começou a ter os primeiros canais. E assim, amados, tudo é uma questão de visão, tudo é uma questão de intenção. E o problema não é o espaço físico, é o estado de consciência daquele anjo, porque a Bíblia diz que há anjos da igreja. E se ele é o anjo da igreja, o anjo, a palavra anjo traduzida, ela vem de proteção, vem de guarda. E se ele é o anjo da igreja, ele está ali para guardar você, para proteger você. E quando ninguém sustenta essa consciência de proteção, de amor, de paz, o lugar vai decair. O lugar vai se esvaziar. O lugar vai dar trabalho para conseguir se manter. Porque alguém que está no seu altar, pode até não ser você, pastor, pode até não ser você, pastora, mas alguém que está sentado no altar com a intenção errada está atrasando a sua igreja, está atrapalhando dela fluir. E cuidado, porque é uma questão de tempo para que o bote aconteça. Sabe essas profecias? O vento vai bater. Parece que a própria pessoa fala que vai bater um vento ali, a própria que traz o vento, é a própria que leva as pessoas daquela igreja. Por quê? Porque Deus não ocupa e não divide a sua glória com pessoas com intenções ruins. Eu posso tomar 3 copos, presta atenção, 3 copos de cervejas e orar por alguém com a intenção boa e ela ser curada totalmente, porque a minha intenção era boa e eu não me embriaguei. Mas diante a religião, diante do sistema, você vê isso é um grande pecado. Quantas pessoas se escandalizam por um pastor tá tomando cerveja sem álcool? Ou ter achado um vinho dentro da casa do pastor, ou uma cerveja? Cara, a Bíblia condena a embriaguez, mas a visão que você tem de santidade é tão distorcida, é tão errônea como você enxerga, que você se culpou tanto que hoje você não consegue sentir Deus, não consegue ouvir, não consegue se conectar com o mundo espiritual, porque a culpa já te matou há muito tempo, pelo fato dos seus pecados, pelo fato de você ter errado. Eu não digo que você não pode pecar, que você pode pecar a hora que quiser, fazer o que quiser. Eu não estou querendo falar sobre isso. Eu estou dizendo que a culpa de você pecar te atrapalha. Porque o arrependimento precisa vir. O arrependimento precisa vir. Por que eu estou falando isso aqui tudo? Não idolatre lugares. Não idolatre instituições porque é grande. Observe os frutos, observe a intenção, observe a repetição. Você já percebeu também que muitas igrejas se tornam outras igrejas que saem daquela igreja? Aquela igreja está ali, junta um grupo, sai dali e abre outra igreja com uma visão diferente. E sempre foi assim. A Assembleia de Deus saiu várias ramificações, presbiteriana saiu presbiteriana renovada, saiu a Maranata, da Maranata já saiu outras ramificações, e esse ciclo continua de uma forma infinita, justamente porque a intenção do homem não está certo. Então, muito cuidado quem fique no seu altar. O altar que eu falo é os cargos que você dá para as pessoas na sua igreja. As lideranças de jovens, os líderes dos grupos de louvor, os líderes os anciões, seja qual for o tipo de líder, o evangelista, o pastor, essas pessoas que você ungiu e que estão dentro da sua igreja, a intenção delas está afastando Deus. E você pode observar que depois que fulano, ciclano e tal pessoas estão na igreja, ou quando aquele pastor começou a mudar a sua visão, começou a abrir bar do lado, começou a abrir casa de prostituição. E se isso acontece, se você
ignora, meio que não faz nada para aquilo mudar e não acontece nada para aquilo mudar, é porque os dois lugares estão com a mesma intenção, só muda a placa. E o verdadeiro altar é o centro da intenção. E quando essa intenção cair, você vai perceber que ao redor daquele local, que os frutos daquela igreja já se acabaram há muito tempo. Amém? Preste muita atenção onde você vai passar a sua virada de ano, porque você acha que está na igreja e você está, olha, eu vim para a igreja, eu vou passar no melhor lugar buscando Deus, fazendo a minha devoção. Se a intenção naquele local é ruim, se a intenção daqueles pastores que estão ali são te sugarem, são o seu dinheiro, pode ter certeza de uma coisa, você vai virar o seu ano e sua vida vai começar do mesmo jeito, mesmo com seus votos, mesmo com as suas decisões que você tomou em se tornar melhor, o local pode alterar a sua vida nessa virada do ano. Então, procure locais de pessoas que queiram crescer com a mesma visão. Se não der, fique em casa com sua família, vai para uma praia. Praia tem energia muito forte, mas eu não digo praias onde há uma grande festa, um grande palco onde todo mundo só quer beber e enlouquecer, não. Eu digo uma praia onde há calmaria, onde há pessoas que vão ali para ter paz. A riqueza só vive em locais silenciosos. Por quê? Porque o silêncio é um princípio, é um padrão onde o ambiente precisa ser moldado. Você acredita que na minha infância eu lembro de músicas que eu ouvi quando era criança e essas músicas se tornaram crenças dentro de mim? Você quer ver um exemplo? Aquela música daquela moça eu só peço a Deus um pouco de malandragem, porque sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Embora pareça ser uma frase estranha, a minha mentalidade e a minha consciência na infância, por eu ser novo, de ter ouvido essas palavras, me fizeram associar, né, o nome malandragem com as minhas crenças. E por muito tempo eu fiz capoeira e tinha aquela questão de malandro é malandro e jogar capoeira você tem que ser esperto e tal, não deixar ninguém passar a perna em você e por aí vai. E assim, essa música, teve várias na minha infância, porque eu estava em um bairro onde não tinha silêncio, onde tinha músicas muito altas que todo mundo queria colocar e ouvir aquelas músicas. As músicas têm frequências. E por isso, você que é da mentoria, dessa última mentoria, eu vou enviar uma música. Não vai funcionar para nenhum de outras pessoas que não fizeram parte das minhas mentorias durante esse ano. Essa música eu vou deixar pública, mas eu estou dizendo isso. Você que não fez parte de nada disso, talvez até funcione com você, mas eu estou fazendo com a intenção de ajudar vocês. Escute ela quando você puder, escute ela quando você se sentir triste ou fraco ou sem forças. Essa música será para todos vocês da mentoria, terá 4 a 5 minutos, mas ela é um bombardeio no seu subconsciente, porque a frequência de uma música, as palavras de uma música podem mexer dentro de você, podem fazer você viver tais coisas, podem fazer você viver. Você quer ver? Ah, eu não acredito nisso. Digite aí, HOPONNO no YouTube. Vai lá, pega o vídeo com maior visualização, vai ver os comentários. Você vai ver milhões, mais de 10 mil, 20 mil comentários de pessoas dizendo: eu ouvi isso por uma semana e mudou minha vida. Então, eu ouvi isso por tantos dias. Você vai ver um monte de comentários. Isso é real, amados. Carl Django,
um dos caras que tem grandes livros falando sobre a mente, não estava errado. Albert Einstein, com uma teoria da relatividade, não estava errado. Tem muitas coisas que, fisicamente, os átomos que foram descobertos, a bomba nuclear, tudo isso faz parte do potencial do ser humano em descobrir o que ele pode fazer. O que ele pode fazer. E nós nascemos para reinar. E fomos treinados o tempo todo a não enxergar o nosso potencial. E é por isso que eu digo, você é maior do que você imagina. Eu estou sumido, desaparecido por um tempo. E não é por mal, eu preciso me recarregar. Eu acho que eu nunca estendi tantas mentorias como esse ano e você não entende. Talvez você pense, nossa, ele poderia ganhar tanto dinheiro. Eu com um grupo com mais de 100 pessoas num grupo e pessoas querendo entrar, querendo que eu fizesse mentoria, eu poderia ter feito o site, ter organizado tudo, mas não era o momento. Porque a intenção minha não é ficar rico através disso. A intenção minha é te ajudar. É por isso que sempre é selecionado as pessoas, sempre Deus seleciona as pessoas. E essa música, se você ouviu esse áudio, após esse vídeo eu vou postar essa música. Você receberá um grande destravamento. Então cuidado onde você vai passar virada, cuidado com o ambiente, cuidado com o local, porque isso é real. Shalom e até a próxima.